Gente, hoje é segunda-feira, então é dia do nosso quadro Que Vem Por Aí, onde vamos analisar os principais indicadores econômicos aqui do Brasil e do mundo também, que vão ser divulgados no decorrer desses próximos dias até sexta-feira, fazendo uma pequena e rápida avaliação sobre cada um deles. E o tema central do vídeo de hoje vai dizer respeito a veículos, carros. E o que nós vamos conversar? Sobre o aumento da rejeição dos carros elétricos em vários lugares do mundo. Será que isso vai acontecer no Brasil ou será que não? Vamos dar uma olhada nisso. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, a consultoria McKinsey fez uma pesquisa muito interessante. Não é o primeiro ano que ela faz isso, mas vamos nos referir agora a 2024, avaliando o grau de satisfação dos consumidores com os já não tão novos carros elétricos. E o que aconteceu? Teve surpresa no resultado de 2024. De acordo com a aplicação que eles fizeram, de acordo com a pesquisa que eles fizeram, quase metade dos proprietários de veículos elétricos dos Estados Unidos querem voltar a usar gasolina. Esse percentual chega a ser até mais elevado na Austrália, onde o patamar alcançou 49%, ou seja, um ponto percentual a menos do que metade. Em alguns outros lugares, como Brasil, China, a preferência pelo carro elétrico, ou para continuar com o carro elétrico, ainda continua. Mas por que os norte-americanos e australianos estão gostando menos desse veículo, assim como vem acontecendo na Europa, onde as vendas de carros elétricos vêm despencando desde o ano passado e mais notadamente esse ano? Tem questões interessantes aí, gente. Na pesquisa da McKinsey, que foi realizada, se não me engano, com 39 mil consumidores, o principal motivo que levaria ou que estaria levando pessoas a trocar seu carro elétrico por movido a diesel, gasolina ou outro combustível, mas de explosão interna, seria basicamente a falta de infraestrutura de carregamento. 35% dos consumidores decepcionados com o seu carrinho movido à eletricidade falaram a respeito disso. Já 34% atribuíram a sua decisão, a sua provável decisão de voltar a usar carros a gasolina por conta de um custo mais elevado. Bom, eu não fiz essa avaliação, realmente. Aqui no Brasil, carros elétricos saem muito mais caro. Imagina-se que o custo do abastecimento seja menor, mas abastecer onde, gente? É essa questão que está preocupando norte-americanos, australianos e europeus, porque em primeiro lugar não existe fartura de abastecimento, não só em estradas, mas em cidades. Os postos de abastecimento são realmente muito escassos. Nos Estados Unidos, até o próprio governo federal, chefiado atualmente por Joe Biden, tinha um programa de gastar, se não me engano, $1 bilhão em fontes de abastecimento. Essa verba toda serviria para instalar 500 mil de carregadores e até o momento, pelo que se sabe quantos foram instalados, quantos foram construídos? 7. É nada, né? Então, quando a gente reclama do nosso setor público, que tem que reclamar mesmo, é bom dar uma olhadinha no que nossos vizinhos ou os outros países até mais poderosos que o nosso também estão fazendo. E sim, eles fazem muita caca. Não sabem realmente gastar de maneira eficiente, grande parte deles, o dinheiro dos contribuintes. Mas esse é outro papo. Mas o fato é o seguinte: carro elétrico, em primeiro lugar, falta de infraestrutura, isso se encontra aqui no Brasil, para carregar em qualquer canto. Aqui em Brasília, por exemplo, existem alguns pontos de abastecimento, uns 20 ou 30, o que é insuficiente para a quantidade desse tipo de veículo que já tem aqui, e as pessoas que moram em prédios não têm condições ainda, essa inovação está vindo muito devagar, de carregar à noite na sua garagem, porque não tem a extensão elétrica para isso. Ainda tem alguns prédios que estão instalando, mas a maior parte ainda não. Então, gente, carro elétrico fica, pelo menos dentro da conformação atual, em primeiro lugar, fica com uma dificuldade muito grande de abastecimento. Sem deixar de lembrar que uma carga total demora de 6 a 8 horas para acontecer e ninguém vai ter esse tempo todo, correto? Até para
carregar, se não me engano, 80% de uma bateria de carro elétrico, o tempo de espera é de 40 minutos a 1 hora, o que é muito mais do que um posto de combustível que a gente entra, abastece, paga e sai seguramente menos de 10 minutos. Existem sim novas tecnologias que estão entrando nesse sentido. Até eu comentei algum tempo atrás, se não me engano foi a semana passada, a respeito de uma experiência que uma mineradora brasileira está fazendo em Araxá, junto com a Toshiba e a Volkswagen, de uma bateria à base de nióbio, que atualmente está sendo testada num ônibus que percorre 60 km com uma carga de 10 minutos, o que aparentemente parece ser razoável. Mas, pegando uma proporcionalidade, se 10 minutos dá para percorrer 60 km, para andar 600 km, que é a autonomia média de um carro na estrada, demoraria 100 minutos, ou seja, um pouquinho mais de 1 hora e meia. Parece que é isso. Mas, eventualmente, essa questão pode se desenvolver, acredito eu, não pela melhoria da infraestrutura a partir do setor público, mas sim por cargas mais rápidas e, eventualmente, maior autonomia dos veículos. Acho que é esse o futuro do carro elétrico, mas não esses que estão rodando por aí atualmente, que tem sim sua utilidade dentro de um perímetro urbano, mas para a estrada não serve, passeios maiores não servem, e também a pessoa tem que ter uma fonte confiável de carregar em casa, e isso é um privilégio para poucos. A maior parte dos grandes centros urbanos agora está sendo concentrado em termos de moradia mais em apartamentos, são cidades mais verticalizadas, e isso limita, pelo menos atualmente, a distribuição de fontes de energia nos estacionamentos e garagens. Então parece que tem mais lugares que no curto prazo começam a copiar ou começam a seguir a Europa no sentido de fazer com que as vendas de carro elétrico, pelo menos nos padrões atuais da tecnologia, despenquem, Estados Unidos e Austrália. A perspectiva é essa, e isso aí deve ser replicado logo logo aqui para o Brasil, América Latina e os outros lugares do mundo. Qual é a conclusão que eu chego? Para carro elétrico dar certo e ter vantagens em relação aos motores de combustão, tem ainda muito feijão com arroz para papar. Mais autonomia, mais facilidade de carregamento e melhor a infraestrutura também para o carregamento. Quando e se isso aí for resolvido, eu tenho a convicção de que a matriz energética da locomoção veicular aqui no Brasil vai mudar em favor dos elétricos ou outra tecnologia que gere menos CO2. Espero que seja assim. Agora vamos para o quadro que vem por aí. Na terça-feira vamos para os Estados Unidos, depois na sexta eu acho que a gente volta para lá. Mas terça-feira vai sair um indicador importantíssimo, não só para os norte-americanos, mas também aqui para o Brasil. É a oferta de empregos. Segundo as perspectivas dos analistas de plantão norte-americanos, a expectativa, já que o dado não está consolidado, é que em maio o número de ofertas de postos de trabalho por lá tenha chegado a 7,86 milhões de vagas. Isso frente a 8,06 milhões no mês anterior, portanto, abril. É uma queda muito pequena, mas significativa. O que está significando esse significativo? Eventualmente, um processo de desaceleração da oferta de emprego dos Estados Unidos. Depois a gente vai ver desemprego, que vai fazer com que nós concordemos com essa ideia. E isso significa não uma coisa muito dramática, mas sim um pequeno arrefecimento do crescimento econômico por lá, o que, em tese, poderia inspirar o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, a diminuir juros, e aí interessa ao Brasil. Porque se eles diminuem juros, o nosso intervalo para diminuir a Selic aqui do Brasil também aumenta um pouquinho, podendo até antecipar aquela perspectiva que eu havia montado de que não haveria mais redução da Selic, pelo menos até outubro. Se a oferta de emprego ser menor, a autoridade monetária de lá vai ser mais convicta em derrubar juros, o que, como eu falei, pode fazer com que o pessoal do Banco Central, do Conselho de Política Monetária, mude um pouquinho de ideia a respeito de deixar a nossa Selic em 10,5% durante tanto tempo. E na quarta-feira, o indicador aqui do Brasil,
o IBGE vai divulgar a produção industrial do nosso país. Vamos lembrar, isso é referente, essa divulgação vai ser referente a maio. Em abril, houve um crescimento surpreendente de 8,4%, mas não baseado no aumento de produção real, e sim num número maior de dias úteis do calendário. Nós tivemos, em abril desse ano, 22 dias úteis, enquanto em abril do ano passado foram 20, e isso gerou 10% a mais de dias úteis. Então, o aumento de 8,4%, ele se baseou nisso. E o que vai acontecer agora em maio, pensando nessa conta? Maio de 2024 teve 21 dias úteis, 2 feriados, e em 2023 teve 22 dias de trabalho. Então, em torno de 5,6% a menos de tempo útil de trabalho nesse ano, agora em 2024, em maio de 2024, frente a maio de 2023. Em função disso, mantendo a inércia de uma ideia de uma indústria brasileira que está praticamente estagnada, eu imagino que a produção das fábricas brasileiras em maio, especialmente da indústria de transformação, tenha caído, então, em torno de 5% a 6%. Já na quinta-feira vai ser divulgado, fonte da Anfávia, o número de vendas de veículo aqui no Brasil em junho, frente ao mês de maio. Lembrando que em maio, em relação a abril, já houve uma queda de 12% frente aos 3 meses anteriores com crescimento. Olha, o que nós estamos observando no mercado de veículos? Em primeiro lugar, essa questão da incerteza em relação ao carro elétrico. Mas o fato é o seguinte, esse tipo de venda continua crescendo no Brasil, prejudicando ou competindo de frente os chineses com as montadoras aqui no Brasil via importação. E isso aí não é à toa, o governo nessa semana está aumentando a alíquota de veículos importados em 8%, mas isso, pelo menos no curto prazo, não vai ser o suficiente para restabelecer a venda, especialmente dos carros nacionais a combustão interna, a gasolina, a diesel, a etanol. Acredito que em junho, o indicador de junho vai nos revelar uma continuidade de queda de vendas, não tão intensa como aconteceu em maio, mas alguma coisa em torno de 4% a 6%. E finalmente, na sexta-feira, encerrando ou encaminhando o encerramento do fora de curva, outro dado dos Estados Unidos que é importantíssimo para ver o futuro da questão dos juros aqui no Brasil, da Selic. Será que ela pode cair antes do final do ano ou não? Talvez nós tenhamos, sim, mais uma confirmação aqui de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, pode estar mais propenso a iniciar um ciclo de redução dos juros deles, o que vai facilitar a nossa redução de juros também. Por que eu falo isso? Em maio, a taxa de desemprego nos Estados Unidos chegou a 4%. A perspectiva é que em junho esse desemprego, essa taxa se mantenha pelo menos em 4%, se não 3,9% ou 4,1%. É baixíssimo, é muito reduzido, mas envolve uma tendência muito leve de aumento da desocupação por lá. Para nós termos uma ideia, a última vez em que o desemprego nos Estados Unidos chegou a 4% foi lá em fevereiro de 2022, ainda sob o efeito recessivo da questão da pandemia. O emprego foi se recuperando aos poucos. Em fevereiro de 22 estava 4% e caindo. Agora os dados de maio, que devem ser confirmados em junho, já mostram um 4%, mas com uma pequena tendência ascendente. Isso não é interessante para os norte-americanos, especialmente em período eleitoral. Então sim, é muito, mas muito provável que a taxa de juros por lá sofra ou não sofra, seja beneficiada por uma redução nos próximos meses, repito, favorecendo a economia brasileira, que vai poder reduzir também um pouquinho mais a Selic, dependendo apenas dessa condição de competitividade de oferta de juros no mundo. O Brasil tem que resolver outras pendengas, como déficit público, aumento exacerbado da despesa e outras mazelas mais que podem impactar na inflação, mas
aí é papo para outro dia. Hoje eu estou encerrando o Fora de Curva por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam daquele like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E para aqueles que estão assistindo esse canal pela primeira vez, faço sim meu convite para inscrição. Um forte abraço a cada um de vocês, uma excelente, uma bela semana, muito lucrativa, muito feliz, cheia de realizações. Até breve, tchau pessoal.